Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver um exemplo de regressão rígida e laço na linguagem de programação R. Tá? Para esse exemplo eu peguei aqui um conjunto de dados chamado Headers, que é do pacote Introduction to Statistical Learning with R, ou seja, um pacote aí relacionado ao livro, que em português poderia traduzir como Introdução à Aprendizagem Estatística com a Linguagem R, tá? E basicamente sobre o que é esse conjunto de dados. É um conjunto de dados aqui sobre rebatedores da maior liga de beisebol, ou seja, da Liga Americana de Beisebol, para os anos de 86 e 87. Então aqui basicamente eu tenho características de desempenho dos jogadores no ano de 86 e algumas características da carreira, tá? E como resposta nós temos aqui o salário do jogador em 1987. Então, lógico, o salário do cara vai depender do desempenho dele no ano anterior e também em toda a carreira dele, beleza? E aqui a gente tem a maioria das variáveis numéricas, desempenho aí durante os jogos, né? E também algumas variáveis categóricas, por exemplo, a liga que o cara joga e a divisão. Ó, nessa época tinha as ligas americana e nacional e divisões, eu acho que eram oeste e leste. Hoje eu acho que tem também uma divisão central além dessas duas. Então, eu separei aqui o nosso data frame numa variável que eu criei e chamei de dados, porém omitindo valores não disponíveis, tá? NA seria not available, então seriam valores aí que eu não tenho disponível. E para os métodos que eu vou utilizar eu preciso só de linhas completas. Pode ser que alguma variável para algum jogador não tenha disponível nos dados originais, então eu usei isso para omitir essas linhas. Então de 322 observações a gente caiu para 263 de 20 variáveis, tá? E aqui se a gente quiser ver as primeiras linhas, ó, com esse comando head eu vejo aqui as primeiras linhas do nosso data frame. Para cada jogador eu vou ter todas essas características, tá? Lembrando que eu tenho algumas variáveis categóricas aqui. E aí eu fiz aqui a matriz de correlação das variáveis, exceto as variáveis que são categóricas, que eu tenho que excluir aqui, tá? E a gente vê aqui que tem algumas variáveis que são altamente correlacionadas, por exemplo, essa atbat com hits, tá? Essa daqui, por exemplo, que eu vi aqui no meio, ó, CRBI com essas todas aqui, ó, catbat, chit, chmrun, tá? Então tem muitas variáveis correlacionadas. Isso pode indicar para a gente aí que se a gente fizer a regressão múltipla a gente vai ter um problema aí de multicolinearidade, tá? Então posso plotar também aqui, ó, essas correlações no diagrama de correlação, e aqui ele agrupa para a gente as variáveis mais correlacionadas, tá? Quanto mais azul, mais próxima de correlação positiva, né? E quanto mais vermelho, mais próximo de correlação negativa. Se fica em tons mais claros aqui, ó, correlação próxima de zero ou nula. Então aqui seriam correlações mais desprezíveis, né? Aqui em cima também, mas aqui eu tenho esse grupo altamente correlacionado e aqui embaixo também. Ele meio que agrupa para a gente aí. Aqui eu fiz um outro gráfico, eu vou deixar para vocês, eu não fiz porque ele fica um pouco pesado, né? Que ele vai plotar diagramas de dispersão aos pares de todas as combinações aí das variáveis, tá? Que aí dá para vocês verem algumas tendências também, né? Como que a resposta vai se comportar variando essas variáveis e também as correlações entre as variáveis regressoras. Com esse comando model matrix aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar a nossa matriz X de variáveis regressoras. Esse comando basicamente, se eu definir aqui um modelo, que aqui seria o salário quando eu coloco em função de ponto, ele está fazendo um modelo de regressão completo. Seria o similar a fazer isso aqui, ó, salário em função de assists mais errors mais chmrun e assim sucessivamente até a última variável aqui, tá? Só que, lógico, ia ficar um modelo enorme porque são 20 variáveis. Então, se eu coloco ponto, ele já considera todas pra gente aqui, tá? São 19 variáveis regressoras e uma resposta, né? E aqui eu tenho que entrar com os dados. Aqui ele vai criar a matriz do modelo de regressão, aquela matriz X. Lembra lá de quando a gente faz o modelo de regressão matricial? X transposta X inversa, X transposta Y. X é a matriz do modelo de regressão múltipla, tá? Só que eu excluo a primeira coluna, que é a coluna da constante, porque aqui eu não quero exatamente essa matriz. Eu quero simplesmente deixar os meus dados separados, considerando X como sendo as variáveis regressoras e já codificando as variáveis que são categóricas. Então, se eu fizer aqui, ó, na hora que eu clicar em X, vocês vão ver que algumas variáveis aqui que eram categóricas, que aqui estava liga A ou N, né? Ele codificou em 1 e 0 para a gente. Isso aqui já vai facilitar para a gente usar o pacote GLMNet, que é o pacote que a gente vai usar para regressão rígida e laço, tá? E aqui eu separei
separei a resposta, que é a nossa coluna salário do nosso data frame dados, tranquilo? Eu criei uma função aqui, ó, na verdade é o MSE, que é a média dos quadrados dos erros, ou seja, eu faço a subtração entre o observado e o estimado, né? Y menos Y chapéu, elevo ao quadrado e faço a média para todas as observações. Então, eu tenho aqui a média dos quadrados dos erros, beleza? Eu criei essa função para a gente fazer aí a avaliação dos modelos que nós vamos testar, tranquilo? Então, é o seguinte, depois que eu fiz a separação lá, né, dos nossos dados como matriz aqui, das variáveis regressoras como matriz e a resposta como um vetor, tá? Isso é importante também porque no pacote que eu vou usar o comando glmnet, eu não posso entrar com os dados como data frame. Então, o R ele tem dois formatos aqui, ó, que se eu observar aqui são parecidos, só que aqui é um data frame, ele entende isso como data frame, e aqui é outro tipo de dado que é matriz, tá? Então, para alguns pacotes, isso vai depender de quem programou o pacote, como que ele escolheu isso, mas eu tenho que entrar, ou às vezes com dados como matriz ou como data frame, então tem que tomar cuidado com essa distinção aí, tá? Então, aqui ó, seria onde eu vou separar os dados de treino e de teste. Aqui é só para a gente reproduzir, vocês terem o mesmo resultado que o meu, na hora que vocês fizerem. Aqui seria 50% das linhas do nosso data frame, do nosso conjunto de variáveis regressoras. Eu vou considerar para treino, tá? Então aqui eu vou sortear com esse valor aqui, TR deu 132, né? Arredondando, 132 linhas para treino, tá? E aí o nosso X de treino vai ser X indexado, né, nas linhas que a gente acabou de sortear com o comando sample aqui, tá? Nessas 132 linhas. Então X treino tem 132 linhas. Y treino é um vetor aqui relacionado, né, com 132 observações. E aí o que não é treino, né, eu considero como teste, beleza? Então os dados de teste, né, tem 131 observações, beleza? E agora é o seguinte, vamos fazer aqui rapidinho a regressão linear múltipla. Então sempre que eu entrar com ponto aqui, ó, ele está considerando para a gente todas as variáveis, só que na regressão aqui com o comando lm, ó, eu não entrei com x.treino porque aqui eu tenho que entrar com data frame, tá? Então a gente vê aqui que a gente tem um modelo, ó, com muitas variáveis que não são significativas, tá? Isso já pode ser um indício de multicolinearidade, tá? Então, uma possibilidade, se eu não quisesse fazer regressão rígida e laço, é fazer aqui a seleção dos coeficientes mais importantes com a eliminação para trás, ou backward elimination, tranquilo? Aqueles métodos lá da classe Best Subsets. E aqui eu faço a previsão, ó, desse modelo com os dados de teste, beleza? Eu excluí aqui a coluna 19, que é a coluna da resposta, né? E aqui eu vejo a média dos quadrados dos erros para os nossos dados de teste. Então aqui eu só vou conseguir ver se isso aqui está legal ou não, comparando depois com os resultados que a gente vai obter para regressão rígida e laço, tá? Eu carreguei o pacote CAR, que é um pacote que tem essa função VIF, que seria o quê? Seria um fator de inflação de variância. Basicamente, cada coeficiente tem um fator de inflação de variância, que seria 1 menos 1 sobre o R ao quadrado ajustado quando eu faço um modelo de regressão, considerando essa variável regressora como resposta em relação às 18 demais. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho esse VIF igual a 10 dessa variável, significa que se eu fizer um modelo dessa variável em função das demais, é isso mesmo. Eu não estou considerando aqui a resposta no modelo, estou considerando isso como se fosse a resposta em função das demais. Eu vou ter aqui um R ao quadrado ajustado de 0,9, ou seja, um modelo que tem uma capacidade de previsão dessa variável em função das demais muito alta, ou seja, existe uma correlação dessa variável com as demais aí, o que possivelmente vai inflar o coeficiente dessa variável. 10 já é um VIF que a gente considera alto. Agora olha aqui que a gente tem outros bem maiores que 10, tá? Aqui também, ó, tem vários maiores que 10, beleza? Então possivelmente alguns desses vão ser removidos, tá? Então às vezes se eu removo um, né, o outro que fica já diminui, porque a correlação pode ser que seja entre essas duas variáveis que tem VIF alto. Essa análise a gente teria que fazer observando as correlações lá, os pares, né? E aí eu plotei também aqui os gráficos de resíduos, enfim, né, que seria importante a gente fazer se a gente estivesse considerando aqui os mínimos quadrados ordinários, né, de regressão múltipla. Aqui a gente viu que não tem normalidade, enfim, então esse modelo aqui não tá legal, tá? Tem que tratar esse problema aí da multicolinearidade e talvez depois outros problemas aqui para a gente conseguir aqui gráficos de resíduos mais interessantes, tá? A gente tem um outlier aqui que talvez possa ser movido para melhorar os resultados, beleza? Mas vamos partir para o método que é o propósito dessa aula. Então aqui
vamos começar com a regressão rígida, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar o pacote LMNet. Lembrando, quem não tem o pacote instalado tem que usar aqui o comando install.packages, entre parênteses e entre aspas, coloca o nome do pacote, dá um enter, tá? Eu não vou fazer que eu já tenho instalado, mas carregar eu sempre tenho que carregar antes de usar. E aqui o que eu vou fazer? Basicamente aqui, ó, seria a criação do nosso modelo, a modelagem, assim como eu fiz aqui, ó, com o método de regressão linear múltipla, né, com o comando LM, né? Aqui seria o análogo, porém com regressão rígida. A sintaxe é um pouco diferente. Aqui eu tenho que entrar com os dados de treino na matriz X e a resposta separada, em argumentos separados. Se você quiser dar um F1, ó, você vai ter mais detalhes aqui, ó. Tem que entrar com X separado, que seria a matriz, né, de variáveis regressoras, e Y, o vetor de resposta. E o que eu tenho que entrar mais aqui? Eu tenho que entrar com alfa. O alfa pode ser de 0 até 1. Então o que acontece? Aqui ele vai distinguir o alfa igual a 0, ele vai fazer a regressão rígida. E o alfa igual a 1, ele vai fazer laço. Tranquilo? E alfa intermediário. Sim, eu posso colocar qualquer valor entre 0 e 1. Aí ele vai fazer o que a gente chama de elastic net, que seria uma mistura entre a regressão rígida e o laço, tá? Eu não expliquei, mas existe essa possibilidade também, que eu não vou trabalhar no vídeo de hoje, tá? Mas depois, se vocês quiserem, vocês podem testar, beleza? E aí eu tenho um último parâmetro aqui, ó, que é o lambda. Eu rodei, mas eu tinha esquecido de explicar o lambda aqui, de rodar a linha anterior. O lambda seria o quê? É o valor que eu vou colocar aqui. Eu poderia colocar lambda igual a 10, que é aquele parâmetro de encolhimento que eu expliquei para vocês no vídeo teórico. Né? Só que o problema é o seguinte, é difícil a gente prever o lambda, né? Qual que é o lambda ótimo? Então, geralmente, o que a gente faz é o seguinte, se você vai usar esse comando aqui, você faz uma sequência de lambdas. Então, eu fiz uma sequência aqui, ó, de 10 elevado a 10 até 10 elevado a menos 2, né? Com 100 valores de lambda. E aí ele vai fazer um modelo de regressão para cada lambda, né? Aqui é um vetor de lambdas possíveis. Então ele vai fazer, nesse resultado aqui que eu estou armazenando, o resultado desse comando aqui, ele vai obter 100 modelos para a gente. Lógico, depois a gente tem que ver qual que tem o melhor resultado, tá? Mas a gente vai fazer isso de outra forma. Isso aqui é apenas um modelo inicial. Então aqui, ó, se eu pegar esse modelo aqui e quiser fazer um gráfico dos coeficientes variando com lambda, é só fazer isso aqui, ó, plotar esse resultado com a variável que está no eixo x como sendo lambda. E aqui eu posso plotar uma legenda também, né? Apesar de que fica difícil de identificar os coeficientes, porque o R aqui ele plota 6 cores, depois ele começa a repetir, tá? Mas de qualquer forma eu vejo o que acontece aqui, à medida que eu aumento o lambda, ele começa a encolher os meus coeficientes. Se eu não aumento o lambda, ó, ele vai manter um modelo que é similar ao modelo de regressão múltipla. Mas se eu coloco um lambda muito alto, é como se eu estivesse zerando os coeficientes. Então a gente vai ter que encontrar um lambda intermediário que de certa forma minimiza aqueles coeficientes que são menos importantes ou que tem multicolinearidade ali com outros, tá? E aí a gente vai conseguir diminuir a variância do nosso modelo, porém aumentando o vício dele, aumentando o viés dele, tá? Então aqui, ó, eu peguei esse modelo aqui, ó, e eu posso utilizar esse comando predict, né? E aí eu coloco aqui os dados de teste e aqui eu posso colocar o lambda que eu quiser. Então se eu colocar um lambda igual a 10, qual que vai ser o valor do meu MSE? Vai ser esse daqui, ó, 140.172. E se eu colocar um lambda nulo aqui? Aí ele vai fazer como se fosse a regressão múltipla, né? Deu basicamente aqui o mesmo MSE que tinha dado na nossa regressão múltipla. Bem próximo, né? É bem próximo. E se eu colocar um lambda muito alto, aqui é 10, a simbologia aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 10, tá? Aí ele também, eu acho que vai dar um resultado que não é bom. Como se eu estivesse fazendo um modelo que só tem a constante, ou seja, eu estou fazendo a média, a previsão minha é a média da resposta. Então eu estou fazendo um modelo que não tem coeficientes, tá? Lineares. Então, para selecionar o lambda, a tarefa mais difícil da regressão rígida, a gente pode utilizar a validação cruzada. Então, basicamente, o que a validação cruzada faz é pegar os dados de treino, dividir eles em várias partições, e aí, em cada teste que ele faz, ele deixa uma partição de fora para utilizar como dado de teste. E aí ele vai variando, né? Sempre deixando uma partição de fora. Tranquilo? Eu já expliquei mais ou menos isso
isso aí para regressão múltipla e polinomial, né? Então aqui o pacote glmnet tem essa função aqui CV de validação cruzada, né? cv.glmnet, que aí eu entro com os dados de treino e teste, e se eu colocar alfa igual a 0 é regressão rígida, né? E depois que eu faço, eu posso também plotar aqui o resultado, que vai plotar basicamente como que o nosso erro vai variar com o logaritmo do nosso parâmetro de encolhimento lambda. Então basicamente eu vejo que eu tenho um intervalo de confiança também para o nosso erro, né? A média dos quadrados dos erros. Esse intervalo de confiança a gente só tem porque foram feitas várias realizações aqui, né, de cada modelo com lambda diferente, né, considerando o método de validação cruzada. E agora eu posso obter o lambda ótimo, que basicamente é esse daqui, ó, que deu aqui 326.14, mas aqui é o log de lambda, né? Então se eu tirar aqui embaixo aqui, ó, o log, se eu tirar o log desse best LAM, nós vamos ter 5,78, que é basicamente esse valor aqui, né, pessoal? E aqui, ó, eu posso pegar agora o nosso modelo e fazer, o nosso modelo que a gente estimou aqui com validação cruzada, e fazer previsão com lambda ótimo para os dados de teste, tá? E aí a gente compara o MSE que a gente obteve aqui com os que a gente obteve anteriormente no chute, ó. Então, com o lambda que eu tinha chutado aqui igual a 10, né, já estava dando um resultado aqui razoável, se eu comparar com esse aqui, né? Mas esse superou um pouco, tá? Esse lambda ótimo aqui, de fato, melhorou o nosso modelo um pouco. E aqui eu posso fazer o seguinte, assim como na função predict, eu posso fazer previsão, né, para uns dados de teste de interesse, eu posso também com essa função aqui, tá, que nesse caso ela foi customizada pelos caras que programaram o pacote glmnet, extrair os coeficientes. Então se eu entro com esse argumento type igual coeficientes e, lógico, com lambda ótimo aqui ou com outro lambda que eu tiver interesse, ele vai me mostrar os coeficientes. Então legal aqui, ó, é ver o encolhimento dos coeficientes, tá? Então é por aqui que a gente interpreta a importância das variáveis aqui no salário dos jogadores, ó. Então a gente percebe aqui que a liga e a divisão são as variáveis mais importantes, tá? Do nosso modelo aí, tá? Para descrever o salário dos jogadores. Agora eu fiz uma forma aqui de validação cruzada, considerando aí uma função MSE que eu criei. Então eu criei aqui o MSE de treino e teste, atribui 0, tá? Aqui um contador k igual a 1, e eu vou variar o lambda, considerando aquele grid que eu fiz lá, de 10 elevado a 10 até 10 elevado a menos 2, tá? E aí eu vou calcular o meu modelo aqui, ó, de regressão rígida, variando o lambda, está variando aqui nesse loop, né? E vou fazer a previsão para os dados de treino e teste. Lógico que o mais importante aqui, o que vai ser considerado no final, é o teste. A gente vê que os dados de treino, né, não vai fazer muito sentido aqui na validação cruzada. Então, fiz aqui o loop e agora eu vou plotar aqui, ó, o MSE de teste e também o MSE de treino, tá? Coloquei uma legenda e aqui eu vou extrair o lambda ótimo dessa validação que eu fiz. Aqui seria o log do lambda ótimo, né? Deu um pouco menor do que o que a gente tinha calculado lá com a validação cruzada, 8, alguma coisa, né? Mas aqui é uma forma que eu fiz aqui só para tentar mostrar para vocês, né? Simples de fazer, aprendizagem estatística aqui com regressão rígida, né? Só que aqui é uma realização só. Quando eu faço a validação cruzada, ele divide os meus dados em 10 partições e testa 10 vezes. Então aqui eu não tenho a variabilidade. Então por isso que eu acho que vale mais a pena vocês confiarem no lambda ótimo da validação cruzada e não nesse que eu estimei, tá? Porque para esses dados de teste o meu ele vai até prever melhor, mas se eu considerar a validação cruzada 10 realizações e separar de novo os dados de teste, né, possivelmente considerando a média de 10 testes igual a validação cruzada faz, eu não teria um resultado tão bom, beleza? Mas eu acho que é uma forma ilustrativa aí que pode ser interessante para o entendimento. E depois eu fiz aqui com o mesmo pacote o laço, eu não coloquei tantos detalhes, tá? Mas basicamente o que vai mudar? De argumentos aqui eu coloco ao invés de alfa igual a 0, alfa igual a 1, mas da mesma forma eu também vou considerar o mesmo grid, eu deixei comentado porque ele já foi calculado lá em cima, né? Então laço 1, e aqui eu posso plotar da mesma forma como que os coeficientes vão encolher, né, em relação ao log de lambda, e da mesma forma
Aqui eu poderia ter colocado 1 a 6, na verdade, as cores, porque são só 6 cores. Da mesma forma aqui, ó, a gente percebe que à medida que o lambda aumenta, os coeficientes são diminuindo, só que o laço, ele de fato vai eliminar alguns coeficientes. Então por aqui, ó, já tem muitos coeficientes que foram anulados e removidos, né? Então o laço, além de encolher, ele seleciona coeficientes, tá? Isso pode ser considerado uma vantagem em relação à regressão rígida, em termos de interpretação do modelo. Beleza? E aqui eu posso fazer a previsão, ó, com lambda igual a 10, igual eu fiz lá, é um lambda que eu chutei aqui. E a gente vê o erro, tá? Com lambda igual a 0, que seria o próximo à regressão múltipla, tá? E aqui com um lambda muito alto, que seria um modelo só com a constante, que lógico, é o pior modelo, né? Tem um vício muito alto, né? A regressão rígida, a gente quer colocar um vício para diminuir a variância, mas não pode ser um vício tão alto que exclua todos os coeficientes, né? E aí, da mesma forma, nós podemos fazer a validação cruzada para encontrar aqui o lambda mínimo. Nesse caso aqui, para o laço deu 9,28, né? Então aqui o log do lambda mínimo, nesse caso, deu 2, pouquinho aqui. E nós podemos fazer a previsão e ver o desempenho aqui do modelo laço também, tranquilo? De regressão via laço. E ver os coeficientes aqui, que eu acho que é o mais importante pensando na interpretação. Então a gente vê que alguns coeficientes foram eliminados do nosso modelo, beleza? Só ficaram aqueles que são mais importantes, né? E lógico, pela magnitude dos coeficientes a gente confirma aqueles que são mais importantes mesmo, né? Então aqui a liga e a divisão, né, são os coeficientes mais importantes também aí quando a gente faz esse modelo via laço. Beleza? Então é isso, pessoal, regressão rígida e laço, tá? São modelos aí que considerados mais inflexíveis que a regressão múltipla, tá? Que a gente encolhe alguns coeficientes para tirar a multicolinearidade e reduzir a variância do modelo, mas aumenta um pouquinho o vício do nosso modelo. Mas como o MSE ele é uma soma aí do vício e da variância, né? Às vezes a gente costuma obter um resultado interessante aí em termos de erro quadrático médio de previsão, tá bom? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.